Preparem-se para um mergulho bem fundo. Hoje a gente vai dissecar um dos inquéritos mais cabeludos da história recente do Brasil, um inquérito da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado. A gente tá falando de documentos, mensagens, depoimentos, é muita informação, viu? Um labirinto, né? E a nossa missão aqui é te guiar pelos pontos mais importantes, te mostrar o que realmente importa nesse caso. E já te adianto, o que a Polícia Federal desvendou é de arrepiar. Um plano para impedir a posse do presidente eleito em 2022. Com participação, veja só, de figuras do alto escalão do governo anterior, militares. Influenciadores digitais. Uma verdadeira teia, né? É, uma teia de poder e conspiração. E por falar em teia, vamos começar puxando um fio crucial. A construção da narrativa de fraude eleitoral. A PF descobriu que essa narrativa ela começou a ser plantada muito antes das eleições, lá em 2021. E com participação, pasme, da BIM. Agência Brasileira de Inteligência. E do então presidente Jair Bolsonaro. É como se eles estivessem preparando o terreno, né? Totalmente. Para contestar o resultado, independente de quem vencesse. Exatamente. E essa estratégia fica ainda mais evidente naquela reunião ministerial de 5 de julho de 2022. Nossa. Você lembra? Lembro. Aquela que foi gravada em vídeo, encontrada no celular do Mauro Cid. Uma bomba, né? Aquela reunião é uma bomba. Bolsonaro e seus ministros discutindo abertamente estratégias para propagar a narrativa de fraude. É de arrepiar. Ouviu então o presidente e seus ministros articulando como usar a máquina pública para espalhar mentiras sobre as urnas. Impressionante como eles falam abertamente, né? Sobre usar a estrutura do Estado para atacar o próprio processo eleitoral. Pois é. Mas a coisa não para por aí. A investigação da PF também revelou a participação de militares nesse esquema. E nem estamos falando só de militares da reserva, não. Militares da ativa também. Exatamente. Se envolveram na disseminação dessa narrativa fraudulenta, usando seus cargos, seus conhecimentos em áreas como operações de informação, para espalhar a narrativa, mobilizar apoiadores. E usando a estrutura do COTER, o Comando de Operações Terrestres do Exército, para fingir pasme, operações psicológicas. Operações psicológicas, para quem não está familiarizado, são táticas de guerra, né? Que visam influenciar o comportamento, a moral do inimigo. E nesse caso... O inimigo era a própria democracia brasileira. Nossa. É de perder o fôlego. Mas me diga, como essa narrativa, que a gente sabe que é falsa, como ela conseguiu ganhar tanta força? Como ela impactou a população? Aí entra a estratégia da milícia digital, né? Eles usaram as redes sociais como um megafone para espalhar fake news sobre o processo eleitoral, atacando a justiça eleitoral, as urnas eletrônicas. É impressionante como a repetição, né, da mesma informação, mesmo que falsa, ela cria uma aura de verdade. Sim, as pessoas acabam acreditando naquilo que ouvem, que leem repetidamente, principalmente se a mensagem vem de figuras que elas admiram, que elas confiam. Que elas seguem, né? Exatamente. A milícia digital se aproveitou da autoridade, né, de figuras públicas, parlamentares, influenciadores bolsonaristas, para dar credibilidade às mentiras que eles espalhavam. E essa estratégia se mostrou, infelizmente, muito eficaz. Muito. E aí a coisa fica ainda mais assustadora quando a gente se depara com o plano Punhal Verde e Amarelo. O que você pode nos dizer sobre esse plano? O punhal verde e amarelo ele foi encontrado no computador do Mário Fernandes, que era o secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência. Nossa. E ele detalhava ações para impedir a posse do presidente eleito. O plano incluía, inclusive, medidas extremas, como a prisão e até mesmo a execução de autoridades. Nossa. Incluindo o ministro Alexandre de Moraes. De gelar o sangue, imaginar que um plano tão detalhado, com medidas tão extremas, tenha sido elaborado dentro do próprio governo. Mas a pergunta que fica é: Bolsonaro tentou cooptar o alto comando do Exército para colocar esse plano em prática? Sim, a investigação da PF revelou que ele tentou repetidamente convencer os generais a apoiarem o golpe. Ele chegou a oferecer, inclusive, o comando do Exército para generais que se mostrassem dispostos a participar da conspiração. Que audácia. Qual foi a reação? Eles embarcaram. Felizmente, a maioria dos generais se recusou a participar. O general Freire Gomes, que era o comandante do Exército na época, e o general Baptista Júnior, que o sucedeu no cargo, resistiram às pressões do Bolsonaro e se mantiveram fiéis à Constituição. Ufa, ainda bem, né? Essa postura do alto comando foi crucial para evitar um cenário ainda mais catastrófico. Mas a trama golpista, ela não se limitou ao plano Punhal Verde e Amarelo, né? Vamos falar agora da ação do PL no TSE, questionando o resultado das eleições com base na tese da fraude das urnas fabricadas antes de 2020. O que a PF desvendou sobre esse episódio? A investigação da PF revelou algo surpreendente. A cúpula do PL, o partido do Bolsonaro, sabia que a tese da fraude era falsa. Mas mesmo assim, decidiram seguir em frente com a ação no TSE.
As mensagens trocadas entre o Valdemar Costa Neto, presidente do partido, o Carlos Rocha, um dos líderes do PL, e o Heller Balbino, que era o especialista contratado pelo partido para analisar as eleições. Elas deixam isso bem claro. Peraí, você está dizendo que eles sabiam que estavam defendendo uma mentira. É isso mesmo. E o que o Heller Balbino, o especialista, concluiu sobre a tese da fraude? O próprio Heller Balbino desmentiu a tese da fraude nos relatórios dele. Só que as conclusões dele foram ignoradas pela cúpula do PL. Nossa! Que optou por seguir em frente com a ação no TSE para manter a base radicalizada mobilizada. Que absurdo! Ignorar o próprio especialista para continuar insistindo numa mentira. É inacreditável a que ponto eles estavam dispostos a chegar para tentar reverter o resultado da eleição. Mas me diga, o relatório das Forças Armadas sobre a fiscalização das eleições, ele também foi usado para sustentar essa narrativa? Sim. O relatório das Forças Armadas, que na verdade não encontrou indícios de fraude, ele foi manipulado pelo Bolsonaro e seus aliados. É mesmo. Eles distorceram o conteúdo do relatório, que apenas apontava a necessidade de aperfeiçoamentos no sistema eleitoral para criar a falsa impressão de que havia algo errado com as urnas. Ou seja, usaram um relatório que atestava a idoneidade das urnas eletrônicas para alimentar a narrativa da fraude. Que estratégia maquiavélica. Mas a PF não se limitou a desvendar a trama da narrativa da fraude, né? Eles também investigaram ações clandestinas do governo Bolsonaro. O que a gente pode destacar nesse quesito? Um dos pontos mais chocantes da investigação foi a descoberta de que militares, a mando do Bolsonaro e seus auxiliares, monitoraram ilegalmente o ministro Alexandre de Moraes. O que? Eles compartilharam informações sigilosas sobre os voos, a rotina do ministro. Nossa. Um ataque gravíssimo à democracia, à independência do judiciário. Monitorar um ministro do Supremo Tribunal Federal é um atentado, inaceitável à democracia. É de arrepiar os cabelos. E a PF descobriu qual era o objetivo. A investigação apontou que a intenção era intimidar o ministro Moraes, obter informações que pudessem ser usadas contra ele, buscando o afastamento dele do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, além de atacar a democracia, eles queriam neutralizar um dos principais obstáculos, aos seus planos golpistas. Exatamente. É assustador pensar que a estrutura do Estado foi utilizada para perseguir o ministro do Supremo. Mas e o plano Gabinete de Crise? O que a PF descobriu sobre ele? O plano Gabinete de Crise, que também foi encontrado no computador do Mário Fernandes, detalhava a estrutura de um governo paralelo. Caramba. Após a consumação do golpe, era um plano detalhado de como Bolsonaro governaria o Brasil caso conseguisse derrubar a ordem democrática. Então eles realmente estavam se preparando para governar o Brasil de forma autoritária, caso o golpe fosse bem sucedido. Isso é estarrecedor. Mas, afinal, quais foram os desdobramentos práticos do inquérito da PF? Houve prisões, indiciamentos? Sim. Diversos militares envolvidos no esquema foram presos, figuras públicas tiveram medidas cautelares impostas e foram iniciadas ações para responsabilizar os financiadores dos atos antidemocráticos. A PF está agindo para garantir que os responsáveis pelos atos golpistas sejam punidos na forma da lei. Que bom saber que a justiça está sendo feita. Mas além das punições, é fundamental a gente refletir sobre as causas que levaram à tentativa de golpe e trabalhar para que elas sejam, enfim, erradicadas. Quais são suas reflexões sobre as implicações desse caso para a democracia brasileira? Esse episódio nos mostra a fragilidade das instituições, frente a líderes autoritários e a importância de fortalecer os mecanismos de defesa da democracia. A gente precisa combater a desinformação, promover a educação para a cidadania e garantir a independência do judiciário. Concordo plenamente. A democracia é uma conquista diária que exige a participação de todos. E por falar em participação, você que está nos ouvindo, qual é o seu papel na defesa da democracia? O que você pode fazer para evitar que algo assim se repita? Fica com essa pergunta porque na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai analisar a escalada da violência política que culminou nos ataques do dia 8 de janeiro. Até lá. Retomando nossa análise, eu acho importante a gente destacar como a escalada de violência política foi crucial para essa tentativa de golpe. A construção da narrativa da fraude, que a gente dissecou na parte anterior, serviu como combustível para a radicalização de uma parcela da população. E essa radicalização ela se manifestou de formas cada vez mais intensas, culminando nos ataques do dia 8 de janeiro. A PF conseguiu traçar uma linha do tempo que conecta esses eventos. Sim. A PF mapeou uma série de eventos que demonstram essa escalada. Logo após a derrota do Bolsonaro nas urnas, em novembro de 2022, a gente viu um aumento exponencial da disseminação de fake news sobre fraudes eleitorais, convocando manifestações golpistas em frente aos quartéis. Lembro que na época, aqueles acampamentos em frente aos quartéis, eles me causaram um profundo desconforto, sabe? As pessoas pareciam realmente acreditar que as Forças Armadas elas iriam intervir para reverter o resultado das eleições. Pois é, e esses acampamentos eles se tornaram verdadeiros centros de difusão de ideias golpistas. A PF descobriu que, além do financiamento por empresários bolsonaristas,
Esses acampamentos contavam com a conivência, pasme, de militares. Isso é. Militares do exército estavam apoiando aqueles acampamentos. Mas qual o interesse deles em apoiar um movimento que visava romper com a ordem democrática? A investigação da PF revelou mensagens e áudios em celulares de assessores do Bolsonaro que comprovam a participação de militares na organização desses atos e na articulação com grupos extremistas. Alguns militares acreditavam que o Brasil estava à beira do comunismo e que o Bolsonaro era a única salvação. É inacreditável como essa narrativa fantasiosa conseguiu contaminar até mesmo as Forças Armadas, que deveriam ser as guardiãs da Constituição. E o acampamento em frente ao quartel-general do Exército, em Brasília, ele teve um papel central nesse processo, né? Com certeza. Aquele acampamento era o coração do movimento golpista. A PF descobriu que, além do financiamento, do apoio logístico de empresários e militares, o acampamento se tornou um palco para discursos inflamados, cheios de ódio e incitação à violência. Lembro de ter visto vídeos daqueles discursos. Era assustador, né? O nível de agressividade, de desrespeito às instituições. E qual foi o papel do próprio Bolsonaro em toda essa escalada? Ele apenas se omitiu ou teve participação ativa? Olha, o Bolsonaro foi muito além da omissão. Ele insuflou os apoiadores dele com discursos golpistas, questionou a lisura do processo eleitoral, atacou as instituições democráticas e incentivou os seguidores dele a lutar pela liberdade. Ele próprio semeou as sementes do caos, né? Criando um clima de instabilidade e ódio que culminou nos ataques do dia 8 de janeiro. Mas a pergunta que muitos se fazem é: a PF conseguiu provar que o Bolsonaro deu ordens diretas para a realização daqueles atos? Encontrar uma ordem direta é como achar uma agulha no palheiro. No entanto, o inquérito da PF ele reuniu provas contundentes que mostram que o Bolsonaro foi o mentor intelectual da tentativa de golpe. Ele preparou o terreno, plantou a semente da discórdia e se omitiu diante da escalada golpista, incentivando a violência com o silêncio dele. Estarrecedor pensar que um presidente da República tenha arquitetado um plano para destruir a própria democracia que ele jurou defender. E a PF, após desvendar essa trama complexa, chegou a alguma conclusão definitiva. A conclusão da PF é categórica. Houve uma organização criminosa liderada pelo Bolsonaro que tinha como objetivo romper com a ordem democrática e tomar o poder à força. Uma conclusão chocante, né? Mas que se confirma a cada página do relatório da PF. E agora? O que a gente pode esperar para o futuro após a conclusão desse inquérito? O inquérito da PF é um passo fundamental para a responsabilização dos envolvidos. Cabe agora ao Ministério Público analisar as provas e oferecer denúncia contra o Bolsonaro e seus aliados. E ao Judiciário analisar as denúncias e julgar os crimes cometidos. É essencial que a justiça seja feita, né? Para que a democracia brasileira seja fortalecida e para que episódios como esse não se repitam. Mas além da punição dos culpados, a gente precisa refletir sobre as causas que levaram a essa tentativa de golpe. Como evitar que o Brasil mergulhe novamente nesse abismo? Olha, o combate à desinformação é crucial. A mentira foi a arma mais poderosa dos golpistas. A gente precisa criar mecanismos eficazes para garantir que a população tenha acesso à informação de qualidade e não seja manipulada por fake news. Concordo. É preciso fortalecer a educação para a cidadania, para que as pessoas compreendam o valor da democracia e sejam capazes de identificar e combater discursos autoritários. Mas me diga, como você enxerga o papel das Forças Armadas nesse processo de reconstrução democrática? As Forças Armadas precisam se reconectar com a sociedade, reforçar seus valores democráticos e se comprometer com a defesa da Constituição. É fundamental que os militares compreendam o papel deles em uma democracia e se afastem de qualquer tipo de intervenção política. É um longo caminho a ser percorrido, né? Mas fundamental para a saúde da nossa democracia. Mas voltando ao inquérito, a PF também investigou o envolvimento de empresários no financiamento dos atos golpistas, certo? O que eles descobriram sobre esse aspecto? A PF descobriu que empresários bolsonaristas financiaram o transporte, a alimentação, a estrutura dos acampamentos golpistas. Eles forneceram recursos para a realização dos atos antidemocráticos, acreditando que um golpe de Estado seria benéfico para os negócios deles. É revoltante pensar que esses empresários estavam dispostos a sacrificar a democracia em nome do lucro, né? E a PF já identificou esses financiadores. A investigação ainda está em andamento, mas a PF já tem nomes de empresários suspeitos de terem financiado os atos golpistas. É fundamental que a justiça puna não só os líderes, mas também aqueles que financiaram essa tentativa de destruir a democracia brasileira. Concordo. Desmantelar as redes de apoio ao golpismo, incluindo os financiadores, é crucial para evitar novos ataques à democracia. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai analisar o impacto da desinformação na radicalização da sociedade brasileira e as perspectivas para o futuro da nossa democracia. Até lá! E chegamos à parte final do nosso mergulho. Diante de tudo que a gente discutiu, fica a pergunta:
qual o impacto a longo prazo da tentativa de golpe? Dessa onda de desinformação toda que alimentou tudo isso? É uma pergunta complexa, né? Mas crucial. Afinal, as feridas deixadas por esse episódio, elas ainda estão cicatrizando. O que a PF descobriu sobre o impacto da desinformação na radicalização da sociedade brasileira? A investigação da PF mostrou como a desinformação foi usada como uma arma, né, para manipular as emoções, o comportamento das pessoas. Fake news sobre fraudes eleitorais, teorias da conspiração, sobre um suposto plano comunista para tomar o poder. Tudo isso amplificado nas redes sociais, criando um clima de medo, desconfiança, que é como se tivessem criado um universo paralelo, né, onde a verdade não importava mais. E as pessoas bombardeadas por essas mentiras acabaram se voltando contra as próprias instituições democráticas. É isso. A desinformação, ela erodiu a confiança nas instituições, enfraqueceu o debate público e abriu espaço para o discurso de ódio, para a violência política. A gente viu isso claramente nos ataques do dia 8 de janeiro, né? Quando uma multidão movida por essa raiva fabricada invadiu, vandalizou as sedes dos 3 poderes. É assustador como a desinformação pode ser usada para manipular e mobilizar as pessoas para fins antidemocráticos. Mas o que a gente pode fazer para combater esse problema? Como fortalecer a nossa democracia e evitar que algo assim se repita? Olha, em primeiro lugar, a gente precisa fortalecer a educação para a cidadania, né, para que as pessoas desenvolvam um senso crítico e sejam capazes de identificar e rejeitar a desinformação. A educação é a base de uma sociedade democrática. Concordo. A gente precisa ensinar as pessoas a buscar informações de fontes confiáveis, a questionar o que elas leem e a compartilhar notícias falsas. Mas a educação sozinha não basta. O que mais a gente pode fazer? As plataformas digitais também precisam assumir a responsabilidade, né, pelo conteúdo que circula nos espaços delas. Elas precisam combater a disseminação de fake news e o discurso de ódio de forma mais eficaz. É verdade. As plataformas digitais têm um papel assim crucial nesse processo. Mas a gente também precisa de leis mais rigorosas, né, para punir quem espalha desinformação de forma deliberada, com o objetivo de manipular a opinião pública e atentar contra a democracia. Sim, a impunidade ela é um estímulo para a desinformação. Precisa haver consequências para quem espalha mentiras que colocam em risco a nossa democracia. E qual o papel do judiciário nesse processo? Como garantir que a justiça seja feita e que os responsáveis pela tentativa de golpe sejam punidos? O judiciário tem um papel fundamental na defesa da democracia. Os juízes precisam agir com independência, imparcialidade e firmeza para garantir que a lei seja cumprida e que os criminosos sejam punidos, independentemente da posição social ou poder político. É um recado importante para todos nós, né? A justiça precisa ser igual para todos, sem privilégios para ninguém, e o inquérito da PF, com todas as provas que reuniu, é um passo importante nessa direção. Com certeza. O inquérito da PF é um marco na luta contra a impunidade e um recado claro de que a democracia brasileira não vai se curvar diante de tentativas de golpe. Que essa mensagem ecoe por todo o país. E que a sociedade brasileira, unida, vigilante, continue defendendo a democracia como o valor mais precioso que a gente conquistou. E que a gente possa, a partir das lições que a gente aprendeu com esse episódio sombrio, né, construir um futuro mais justo, democrático e livre para todos. É isso que a gente espera. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo, fique atento, informe-se, engaje-se. A democracia é uma conquista de todos nós e precisa ser defendida por todos os dias. Até a próxima.